Por que o Brasil não pode ignorar as ameaças que vêm da Venezuela? Esse é o tema do vídeo 415 da CCI, Comissão Cidadã de Inquérito. Eu sou João Paulo Guimarães, falando direto de São João del Rei, a capital brasileira da liberdade. Aqui é Minas, e Minas é um estado de espírito, libertas ainda que tardia. Então, quando chegar no final desse vídeo, eu espero que você consiga dormir, porque você vai sair daqui assombrado com o que você vai ver. Bem, se você entrar no Google, eu entrei no Google agora e perguntei as principais notícias sobre Brasil e Venezuela. Aí está aqui, ó, no Poder 360, há 2 dias, quem mexe com a Venezuela se dá mal, diz governo sobre Brasil. Há 2 dias também, do Infomoney. Polícia de Maduro dá recado a Lula nas redes. Quem mexe com a Venezuela se dá mal. No UOL Notícias, há 48 minutos. Olha, eu estou falando, são 21 horas e 51 minutos do dia 2, sábado. Tá certo? Tá assim, ó. Venezuela volta a subir o tom e diz que Brasil tenta se fazer de vítima. Outro, o R7 diz, Venezuela diz que Brasil comete agressão descarada e rude contra Maduro. Então, a pergunta é, nós brasileiros podemos desconsiderar essas ameaças que vêm da Venezuela ou devemos nos preocupar? A Comissão Cidadã de Inquérito aponta para uma preocupação eminente, uma preocupação de todos nós, porque a Venezuela não é só a Venezuela. A Venezuela faz parte de um contexto da América Latina em que um projeto de poder que veio desde os anos 80 para cá, final dos anos 80 para cá, vem se colocando gradualmente, milímetro a milímetro, dentro da América do Sul, né, para levar o Brasil para a questão dos países, né, de ditadura socialista. Então, essa capilaridade que o Brasil tem hoje com esses regimes socialistas impedem uma ruptura assim espontânea. É muito complicado e vocês vão ver isso aqui nesse programa de hoje, tá certo? Mas antes eu quero agradecer aqueles que estão colaborando com o nosso Pix, jpnoticias@gmail.com, através desse Pix que a gente mantém essa Comissão Cidadã de Inquérito. E qualquer um que contribui se sinta membro desse projeto, se comprometa com esse projeto, que é tão importante para chegar à verdade e pacificar o país. Então vamos lá. O mais importante é a gente perceber, entendeu? Que nós estamos com um governo híbrido. Nós temos o governo Lula, mas também temos o governo Alckmin. O governo Lula é o governo que vem, desde 2002, implantando aos pouquinhos esse projeto socialista no Brasil. Aos pouquinhos, sabe? Gradualmente, mexe aqui, mexe ali, né? Coloca um aqui, coloca ali, vai aparelhando. Ainda é complicado porque o Brasil é basicamente um continente, né? Cabe uma Europa aqui dentro. Então não é fácil você fazer no Brasil o que se faz na Venezuela, né? Que a Venezuela corresponde a um dos estados brasileiros, que nem é um dos maiores estados, tá certo? No Brasil são 27 estados. Então, seria como se tivesse que dominar 27 Venezuelas. Então, não pode ser de uma hora para outra, tem que ser devagarinho, né? Então, nós temos hoje, né, um governo híbrido. Por quê? Porque nós temos o governo Lula, que é esse governo que vem trazendo esse socialismo aos poucos, né? Assim, vamos colocando devagarinho para não doer e tal, né? Mas a proposta é implementar esse projeto. E já vem, né? Ó, tem uns 40 anos aí que eles estão com essa luta, né? Então, para abandonar esse projeto de uma hora para outra, não, eles não estão pensando nisso, tá certo? Acontece que em 2015 esse projeto socialista sofreu um revés,
né, com a prisão do Lula e o impeachment da Dilma. E aí a oposição, na época, que era o PSDB, assumiu junto com o PMDB, o MDB, né, o controle da máquina estatal federal. E daí para frente, a ideia era reverter esse quadro, né, dessa imposição socialista que vinha a partir do Fórum de São Paulo. Mas o imprevisto aconteceu, que Bolsonaro ganhando as eleições, eu falo isso direto, né? Mas é importante vocês terem noção sobre isso, né? Porque não é todo mundo que já assistiu, tem muitos que estão aqui pela primeira vez. Então, com a chegada do Bolsonaro ao poder e a ascensão da direita, né? Uma direita conservadora, né? mais assim, incisiva, mais objetiva, fez com que a oposição ao governo Lula recuasse, né, tirasse o Lula da cadeia e fizesse um pacto de colaboração para voltar ao poder. Então, o antigo PSDB, que era o Geraldo Alckmin, né, fez uma metamorfose, foi para o PSB para poder se adaptar, né, ao projeto socialista e incorporou, né, trazendo o Lula e colocando o Lula na frente, né, de um projeto de poder e voltaram ao poder. Como que eles fizeram isso? Através do processo eleitoral, que também é o mesmo processo que é utilizado na Venezuela. Então daí a preocupação hoje do Brasil, desse governo que está aí, de descolar da Venezuela. Por quê? Porque o projeto eleitoral da Venezuela foi desmascarado. Ou seja, a oposição da Venezuela descobriu como é que se faz, né, as manobras para poder que o regime de Maduro continuasse governando. Um momento. E o fato de ter desmoronado, né, nessas últimas eleições, através da organização da sociedade como um todo, na oposição, porque você fala assim, João, mas isso aí foi só a oposição. Não, isso foi chancelado por uma boa parte das Forças Armadas da Venezuela, senão isso não seria possível acontecer, tá certo? A questão da vigilância das sessões eleitorais, garantir a presença do fiscal da oposição, deixar com que ele saísse com as atas dali, entendeu? Então foi um plano muito bem orquestrado. Por quê? Porque a oposição, né, descobriu como o Maduro dominava o processo, que é o mesmo do Brasil, tá certo? Então, quando criou aquele acordo, parece que é acordo de Barbados, né, que propôs ao Maduro, falou, você promove uma eleição democrática, né, que nós vamos quebrar as nossas resistências e voltar a comprar petróleo de vocês, e aí vocês fazem uma eleição para dar legitimidade ao governo de vocês. O Maduro aceitou, né? E o governo brasileiro saiu de avalista disso. Vem cá, vocês vão ser avalista disso. Ou seja, caso dê errado, o Brasil não vai poder recuar, tá certo? E aí, o projeto de eleição começou a se fazer, a Maria Corina se lança candidata e o Maduro recusa, não deixa, o sistema, né, o regime proíbe que Maria Corina seja candidata. Por quê? Porque assim como o Bolsonaro tinha uma explosão de votos, ela também teria uma explosão de voto. E esse mecanismo que o Maduro usa, que é o mesmo do Brasil, né, se houver uma margem muito grande de manobra, né, para poder tirar essa diferença, fica complicado para o regime ganhar. Então, Maria Corina não pode. Aí a Maria Corina indicou uma outra mulher que também tinha muito prestígio e o regime do Maduro falou, não, ela também não pode. E aí apareceu a oportunidade de lançar o Edmundo Gonçalves, assim de forma discreta, né? Um homem já com uma idade avançada, sem muita energia, sem pouca visibilidade, né? Uma pessoa que não faria, aparentemente não seria uma ameaça
para o regime do Maduro e o Maduro aceitou. Só que o prestígio da Maria Corina era tão tanto que ela falou assim, eu vou transferir para você todo o eleitorado que vinha para mim. Então você vai ser o baluarte, né, o estandarte do nosso projeto de redemocratização da Venezuela. E aí o Maduro achando que não ia ter nada, o Lula, né, tinha dado declarações que falaram, não, Maria Corina que vai chorar em casa. Eu, quando fui preso, eu fiquei chorando na cadeia, não pude participar das eleições. Então, entenda isso como natural. Entendeu? Por quê? Porque o Maduro e o Lula são parceiros. Então, eu vou trazer aqui um recorte de uns vídeos que eu fiz, junto com a assistência, né, de alguns membros da CCI, que vai mandando conteúdo, e esse tema foi uma exigência de parte de integrantes da CCI, da comissão, que achou importante que nós abordássemos esse tema hoje, porque ele chega a ser quase de segurança nacional, quase de soberania nacional. Então, nós da Comissão Cidadã de Inquérito estamos trazendo para você esse assunto que é tão importante, porque que o Brasil não pode ignorar as ameaças que vêm da Venezuela. Vamos entender isso? Preste atenção. As recentes ações do MST, no chamado Abril Vermelho, criaram uma nova crise no governo Lula, que tenta, de um lado, se aproximar da agroindústria, enquanto, de outro, quer agradar esse movimento, que vai acabar sendo alvo de uma CPI. Reportagem de Adriana de Luca. A pedido de Lula, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, viajou a São Paulo nesta quinta-feira para se reunir com lideranças do MST. A pauta do encontro se concentrou no pedido de liberação de verbas para a reforma agrária e outros temas de interesse do grupo. Essa pauta de reivindicação tinha 3 objetivos: melhorar os recursos do INCRA para a obtenção de terra e adquirir terra de devedores da União para a reforma agrária, construir uma nova agenda com desenvolvimento da reforma agrária a partir de crédito e de uma nova política de juros para financiar a agroindústria e, por último, trazer para o ministro a importância de colocar a reforma agrária na agenda do desenvolvimento. Além disso, o presidente convocou de volta ao Brasil o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, que estava em Londres para participar de encontro com empresários. A missão é resolver logo a questão e evitar mais desgaste para o governo. Nas últimas semanas, o MST invadiu uma área de preservação ambiental da Embrapa, sedes do INCRA em pelo menos 7 estados, além de 8 propriedades rurais em Pernambuco. De acordo com o movimento, há cerca de 100 mil famílias em acampamentos por todo o Brasil. A retomada da frequência nas ações do MST atinge o governo, pois confirma a previsão que opositores faziam ainda durante as eleições, de que a prática voltaria com força no novo mandato de Lula. A CPI do MST começa a definir o plano de trabalho. A reportagem é de Paulo Lobão. Entre as primeiras ações, a CPI do MST na Câmara dos Deputados vai discutir a convocação do ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski. O deputado Alfredo Gaspar, do União Brasil de Alagoas, membro titular da CPI, é o autor do requerimento que pede a convocação do ministro. Uma parte da sociedade entende o movimento como organizado, como disse o ministro, mas organizado para cometer crimes. E o ministro não estava ali pessoa física, ele estava ali enquanto instituição, enquanto Supremo Tribunal Federal. Daí a importância de qualificarmos esse debate, ver a visão de mundo que esses juristas que estão no STF têm e como é que a sociedade vai se socorrer ao judiciário nas horas mais necessárias, como as invasões que têm ocorrido, se o judiciário, a alta cúpula do judiciário, pensa que o MST, e essas foram as declarações, é um movimento organizado que contribui muito para a democracia. O ex-ministro do STF esteve com integrantes do grupo em fevereiro. Na ocasião, Ricardo Lewandowski visitou uma escola do MST em Guararema, São Paulo, e afirmou que o movimento é um exemplo para a democracia brasileira. Ainda durante a visita, o ex-ministro disse que percebeu do que é capaz o povo organizado. Olá, companheiros e companheiras, militantes do MST, e militantes dos movimentos populares do nosso querido Brasil.
Estamos aqui numa delegação do MST, que estão aqui representados pelas duas companheiras, Ana Moraes e a companheira Dete, da direção nacional do MST, e há outros que não cabiam na foto. Queria aqui compartilhar com vocês que nós estamos no pátio do Quartel da Montanha. Esse quartel é histórico para a história da América Latina, porque lá no passado o Chávez, com os oficiais, capitães, tenentes, tomou esse quartel de assalto na tentativa de derrubar um governo neoliberal pró-Estados Unidos, que vigorava no país. Eles foram presos, pegaram uns anos de cadeia, depois Chávez, em 98, disputou as eleições, ganhou as eleições e o resto da história vocês conhecem. Ao fundo nós temos a cidade de Caracas. As eleições na Venezuela sempre foram uma disputa de classes. Lembre-se, nos 25 anos do processo bolivariano, eles já fizeram 30 eleições. E a de domingo vai ser a 31. Então, ninguém, a burguesia, os meios de comunicação, pode acusar que o processo bolivariano seja antidemocrático. É o país do planeta que fez mais eleições em menor tempo. Aqui a disputa é entre um projeto de liberação para a América Latina ou seguir dependendo dos Estados Unidos. Que, aliás, é uma disputa também lá no Brasil. Há uma luta de classes clara que a gente vê nas ruas. E nós temos certeza que as eleições de domingo vai ser uma eleição que vai definir não só os rumos aqui da Venezuela, mas também vai influenciar toda a América Latina e influenciar também o Brasil. Mas aqui nós estamos assistindo a verdadeira luta de classes disputada nas urnas. Assim como foi aí no Brasil, quando nós derrotamos o fascismo e o Bolsonaro e por muito pouco conseguimos a vitória elegendo o companheiro Lula. Esse final dele aí é muito importante. Por quê? Porque como foi desmascarado o projeto da Venezuela, por isso que quando eu fiz aquela cobertura das eleições da Venezuela, eu falei, olha, o que for acontecer na Venezuela vai afetar em cheio o Brasil. Por quê? Porque o próprio líder do MST disse, assim como no Brasil, né, que na Venezuela vai acontecer igual aconteceu no Brasil, né? O Lula ganhou com a diferença apertadinha, né? E derrotou o fascismo, sei lá o quê. E é isso que ele esperava, apostava que ia acontecer na Venezuela. Só que a oposição, conhecedora do sistema, que é o mesmo do Brasil, segundo o próprio chefe do MST, entendeu? Desmascarou o projeto lá. Então, o problema do governo brasileiro hoje é não se deixar aparecer vinculado a esse processo que é feito na Venezuela. Então, a democracia brasileira e a democracia na Venezuela, você viu que ele falando que é o país que mais fez eleições que agora a oposição descobriu como é que faz. Mas a oposição brasileira não estava tão preparada igual a oposição da Venezuela. Mas é o mesmo processo aqui. Então, o perigo do Brasil hoje é se vincular à Venezuela e cair nesse buraco sem fundo e ser arrastado para ele. Entendeu? Porque a preocupação do Maduro é falar assim, olha, ou vocês me salvam, né? Ou nós vamos ter problema aí com o Brasil. Porque é o mesmo sistema. E é o mesmo povo. Você vê que o MST, né, está envolvido no projeto. E ele está capilarizado aqui dentro de Minas Gerais, do Brasil. Hoje é uma milícia, uma força, né, política, né, de guerrilha urbana, guerrilha rural. É um exército, sim, é um exército civil, mas é um exército que o MST tem com esse projeto que o Lula vem trazendo desde 2002, desde o seu primeiro governo. Então, olha que perigo nós estamos vivendo. Continua.
Maduro comemora a chegada de 1.000 militantes do MST para incorporar a resistência em defesa do seu regime. Olha o que vem por aí. MST, mándame una brigada de 1.000 hombres y mujeres de Brasil para producir en terra venezolana. Bem-vindo, Brasil! Bem-vindo! Bem-vindo, povo brasileiro! Bem-vindo! Povo brasileiro com revolução bolivariana! Você viu o tamanho do problema? Já está começando a ficar com medo e achar que vai perder o sono? Você ainda não viu nada. Então, lembra que no começo desse recorte aqui, a gente tinha uma CPI do MST, que inclusive teve a participação do deputado Ricardo Salles, né, que teve uma participação muito ativa e que, com muita visibilidade. O Ricardo Salles sabe muito bem o que está acontecendo e o perigo que nós estamos correndo. Então, ele tomou a frente de uma CPI do MST, entendeu? E ele entendeu, olha, realmente é um exército que está capilarizado, né, em movimento de possível, né, guerrilha quando é necessário, e faz parte desse projeto revolucionário, né, que o Maduro tem, né, em parceria com o povo brasileiro. Então, se você for comprar briga com Maduro, você vai estar comprando briga com o MST. E aí, se você comprar briga com o MST, você vai estar comprando briga com o governo brasileiro. Então, é muito complicada a posição do Brasil hoje com relação à Venezuela. Essa ideia do BRICS, né, de vetar a participação da Venezuela no BRICS, é porque o Brasil não pode se vincular. Aceitou Cuba, aceita outros e tal, mas por que não aceita a Venezuela? Não, a gente não tem nada a ver com a Venezuela. Mas será que não? Será que esse governo ainda é um aliado disfarçado da Venezuela? Será que esse governo não vai abrir mão do seu projeto iniciado em 2002, depois com o Foro de São Paulo, para trazer o socialismo para a América do Sul e fazer esse socialismo, né, globalizado aqui, com influências, né, da Rússia, da China, sei lá, mas outros países com essa ideologia? É bom saber disso. É bom perguntar para esse governo. Porque é um governo que a gente tem híbrido. São duas cabeças. Parece que é um monstro de duas cabeças. Você tem um Lula que pensa nisso, né? Que pensa nesse socialismo no Brasil, na América do Sul, né? Essa fobia anti-imperialista, né? E tem também a posição do Alckmin, que sempre foi né? Você quer voltar ao local do crime, né? Visitar o local do crime, aquela coisa toda, que foi um dos baluartes da Lava Jato, que ajudou a prender Dilma, caçar o Lula. Mas aí a necessidade de poder voltar ao poder, né? Foi preciso voltar com a estrutura eleitoral que o Lula usou para ganhar aquelas 4 eleições, né? Porque o Alckmin não tinha isso. Primeiro que ele não tinha mais voto, porque ele estava desidratado. O PSDB estava desidratado. E não tinha o esquema. E se fosse denunciar esse esquema, o Bolsonaro ia sair mais forte. Então foi preciso compor com o Lula e usar esse sistema, que é o mesmo sistema do Maduro, das eleições da Venezuela. Por isso que o Brasil está com a corda no pescoço. Entendeu? E os países democráticos, né, de sociedades democráticas, que vê hoje a Venezuela como uma ditadura, né, imperialista, uma ditadura que agride os direitos humanos, e o Brasil, olha, não podemos colar na Venezuela. Mas a gente sabe que nas raízes, né, do processo revolucionário da Venezuela está incluído o processo revolucionário do Lula, do PT, do MST. Então, a promessa que foi feita para o Lula, para o Maduro, foi: olha, aceita a derrota, porque ele foi atraído para essa eleição.
né? E ele não sabia o que estava para vir. Então ele topou. Então foi pego de calça curta. Como diz assim, foi pego com a boca na botija. Entendeu? Aí agora, como é que se fica? Não, a gente ganhou com a margem pequenininha de 51%. Igual o Lula ganhou lá no Brasil. É a mesma coisa. Né? O nosso Conselho Eleitoral aqui falou que a gente ganhou. Então o que é o Brasil? O Lula está querendo dizer que quer ver ata? Se lá no Brasil ele não deixa o pessoal ver ata e quer que eu mostre o ata aqui, lá no Brasil ele não mostra as atas. Ele não mostra como que o Lula ganhou. E quer que eu mostre aqui como é que eu ganhei? Horas! Foi do mesmo jeito que o Lula ganhou lá no Brasil. Só que sim, é um debate que pode colar o Brasil, colar o Lula na Venezuela. E a Venezuela hoje é um país, né? O regime do Maduro é como se fosse um cagado. Ninguém quer ficar perto, porque fede. Né? E se o Brasil também cagou junto, eu não quero ficar perto, e não fui eu que soltei o peido, foi o Maduro. Então tem esse debate que está no fundo. E aí tem uma preocupação muito grande. Por quê? Porque muita gente fala, olha, esse pessoal quando quer fazer um socialismo, quando eles vão para cima, querem pegar o Estado, eles viram um carrapato, eles não entregam isso fácil. Então, o que foi prometido por Maduro, olha, se você quiser negociar a transição, nós vamos te dar para você, né, um direito para você se exilar no país, você e mais tantos, né, chegados seu e tal, né, se você aceitar a derrota. E aí o Maduro fica assim, bem, eu vou aceitar a derrota, vou sair com a mão na frente e outra atrás, sem a garantia de depois que perder o poder, esse povo vir para cima de mim, né? Porque, essa é uma desculpa para me tirar do poder. Depois que tirou, não, vem cá, vem pagar pelos seus pecados. E aí ainda tem essa expectativa. Temos o povo brasileiro do MST, que vai ajudar a gente. E aí eu pergunto, né, para esse governo que está fazendo manobras na fronteira do Brasil com a Venezuela, seriam essas manobras para proteger o Brasil da Venezuela ou para proteger a Venezuela? Então, o Brasil está numa situação muito dúbia. E aí você tem um fato muito grave, que é a movimentação desse ministro Lewandowski, que foi identificado como uma pessoa ligada ao MST, que inclusive foi convocado para a CPI do MST, por estar, né, se manifestando, se envolvendo com esse projeto. E a gente sabe que o Lewandowski, que foi indicado pelo ministro, né, para ser ministro do STF pelo PT, né, faz parte desse projeto socialista. Ele é um cara ideológico. Então, agora, como ministro da Justiça, ele fez uma movimentação muito perigosa e muito suspeita, junto com o governo Lula, né, de tentar criar uma PEC, né, um projeto constitucional que é mexer na Constituição brasileira. Entendeu? Olha só, vai mexer na nossa Carta Magna, querem mexer na nossa Carta Magna para centralizar as forças de segurança pública sob a tutela da União. E aí querem que os estados, as forças, né, as polícias militares, as polícias civis, o corpo de bombeiro, né, serviço de inteligência estadual, dessas entidades federativas, fique subordinada e submissa a um controle central, como se estivesse criando um governo absolutista. Vamos dissolver o federalismo, agora é um governo único. Esse perigo é grave, porque você está tomando dos estados uma autonomia muito importante, que é a defesa do seu território. Então, se o Exército brasileiro hoje está tutelado por esse governo, que está fazendo operação na fronteira da Venezuela, estaria fazendo isso contra a vontade do presidente Lula, que é chegado ao venezuelano, que tem um ministro que é chegado ao MST, esse ministro da Justiça que quer tirar o poder dos governadores sobre as forças militares, né? Enfraquecer essa presença. Já tem um avanço muito grande sobre a reforma tributária, né, que quer tirar dos estados a prerrogativa de arrecadação, né, e depender da União para isso.
Vamos ver isso aí na prática, como é que se deu. E esse foi o motivo desse vídeo de hoje. O companheiro Lewandowski começou a trabalhar a apresentação de uma PEC que não discute a totalidade dos problemas da segurança pública, mas discute alguns problemas que são importantes. E eu chamei o companheiro Lewandowski e perguntei para ele se não era o momento da gente chamar, sabe, os governadores, e não apenas os governadores, mas chamar, sabe, a Suprema Corte, chamar o Superior Tribunal de Justiça, chamar a Controladoria Geral da República, o Ministério Público Federal, o Conselho Nacional do Ministério Público, ou seja, convidar os secretários de segurança dos estados para participar, convidar todas as instituições que, direto ou indiretamente, têm alguma coisa a ver. Eu não sei se foi confirmada a presença do deputado Lira e do senador Pacheco, porque também a ideia era convocar, sabe, o Poder Legislativo para participar. Eu fiz uma pausa aqui, porque você viu que ele convocou os governadores, né, parte do Ministério Público, que está todo sob o domínio da União, desse governo que está aí, que é a favor do MST, né, para ver o projeto do ministro Lewandowski, da Justiça, que é descentralizar, né, o poder das forças militares dos estados e entregar isso para a União. E aí, você viu que ele trouxe Ministério Público, governadores e tal, mas não falou do Congresso, da Câmara dos Deputados. Ele disse que, não sei se chamaram. Não chamaram. Ou seja, o Congresso, a Casa do Povo, né, que é a democracia brasileira, não foi chamada para um encontro desse. O presidente da Câmara, nem o presidente do Senado. Não é estranho isso? Uma coisa que quer mexer na Constituição, ou seja, vamos jogar, né? Vamos jogar a bola para cima dos governadores para ver como é que eles vão aceitar isso, né? E depois a gente vai apertando até conseguir colocar isso lá né, com pressão, com as emendas, com compras de voto e negociando, né? Intimidando. A gente consegue empurrar a goela abaixo essa PEC e mexer na Constituição, tirando dos estados a autonomia de controlar suas forças militares, para dar mais poder para a União. Olha o perigo, porque nós não sabemos qual que é a proposta desse governo, uma vez que esse ministro da Justiça é simpático ao MST e o MST está contribuindo com, né, o projeto de defesa do regime do Maduro. Está lá para resistir, né? Manter esse projeto, apesar dele ter sido derrotado nas urnas. Então acompanhe, que isso é muito sério. A apresentação dessa PEC é o começo de uma grande discussão que a gente quer fazer sobre segurança pública nesse país, sobre a criação de um sistema único de segurança pública. É preciso repensar o pacto federativo nesse aspecto. Quer dizer, este mecanismo, esta metodologia, esta institucionalidade que foi gestada pelos constituintes de 88 está absolutamente superada pela dinâmica da criminalidade. De maneira que a criminalidade mudou do ponto de vista de sua natureza, e é preciso, então, que nós nos atualizemos também do ponto de vista institucional e ousamos, então, apresentar uma proposta de alteração da Constituição para encarar esta realidade exatamente neste sentido. Que cada estado tem a sua peculiaridade. Não é uma regra única, tá certo? Que vai decidir o que deve ser uma regra para todos os estados da federação. Foi a prioridade número 1 no meu governo, especializando cada batalhão especializado meu, são batalhões de altíssimo poder combativo e com preparo
de mais de 1.000 homens na área da inteligência. O governo federal tem que servir de apoio a nós, e não o governo federal e o Congresso Nacional quererem ditar regra para nós, entes federados. É uma inversão completa, partir de uma premissa totalmente errada. A proposta aqui, ela não dá para poder aceitar, já no inciso 27 do artigo 21, deixa claro aqui que ele estipula diretrizes vinculantes aos estados. Já propõe aqui exatamente o quê? Normas gerais que sobrepõem a legislação dos estados. Quer dizer que a função dessa lei aqui, no inciso 27, o que cabe ao governador? Cabe a mim pagar a polícia militar, a polícia civil, a polícia técnica científica e simplesmente receber ordem do Congresso Nacional e da União. Eles vão dizer para mim como é que eu devo abordar o crime. Eu não vou caminhar numa situação como essa, aonde nós estamos aqui apenas a pagar salário e receber ordem do Congresso Nacional e da União para dizer como é que eu vou me comportar em Goiás. Isso é inadmissível, é uma usurpação de poder, é uma invasão de prerrogativa, numa prerrogativa que já está garantida a nós, governadores. Eu fiz questão de dar um destaque para o Caiado, né, pro governador do Goiás, porque é um cara já experimentado, é um cara tarimbado, é um cara que tem um projeto de segurança pública muito eficiente. Então, ele tem uma polícia preparada, né? São Paulo, né, o governador Tarcísio, que é de direita, né, e que agora conseguiu uma eleição para o seu prefeito lá, né, o Ricardo Nunes. Então, São Paulo é o quê? É uma Alemanha dentro do Brasil. É como se o Brasil fosse uma Europa e São Paulo fosse uma Alemanha, né, em termos de poder, né, inclusive poder bélico, porque nós temos a Polícia Militar, né, o Ministério Público Estadual, a Polícia Civil de São Paulo, né, que equivale a uma estrutura de um país, né, de dimensões de um país de primeiro mundo. Então, isso está na mão de governadores de direita, né? Assim como outros governadores também. Então, a preocupação do governo federal é minar essas forças? Essa é uma pergunta que está me colocando aqui. Por quê? Porque dentro dessa briga ideológica, né, dessa fobia de imperialismo americano, né, que o Maduro defende, né, e o Maduro tem essa coisa, né, de defender palestino, né, de ser contra, né, defender Hamas, defender, né, a faixa de Gaza e criticar os israelenses e tal. Então, esse complexo que está acontecendo, né, na disputa internacional entre árabes e palestinos e judeus, né, que é um conflito que está ganhando escala. E esses países aqui da América do Sul, esses governos da América do Sul, que estão se posicionando nesse processo, né, coloca aqui a América do Sul dentro de um contexto de parcialidade. Nós que, principalmente o Brasil, a gente vê aí declarações do Lula, né, sempre condenando Israel, né, sempre defendendo, né, as questões do Hamas, criticando o dólar, né, defendendo, né, uma governança mundial. Então, esses governos que nós temos aqui, que têm perfil socialista, né, que estão ainda aí, né, sobrevivendo dentro desse mundo globalizado, né, informatizado. Peraí. Deixa a gente aqui com uma pulga atrás da orelha. Tá certo? Então agora eu quero que você comente, eu preciso que você comente, entendeu? Reveja essas posições aí, reveja esses recortes que nós fizemos, né, e ver o tamanho do problema que o Brasil tem pela frente. O desafio que o presidente Lula tem pela frente, né, de encarar uma direita forte, né, um Brasil que está acordando para esse processo, né, e vendo o seu projeto socialista correndo risco, né,
em função, né, da degradação do processo eleitoral da Venezuela, que contamina o processo brasileiro. E aí fica essa pergunta. O governo brasileiro está preocupado em se defender da Venezuela ou defender a Venezuela? Ajude a gente a pensar e responder isso. E compartilhe, tá certo? Essa é uma demanda da Comissão Cidadã de Inquérito, de alguns membros, né, que me cobraram uma pauta dessa natureza, que é de fundamental importância. É preciso que os governadores fiquem atentos a esse processo, essa movimentação, inclusive desse ministro da Justiça, Lewandowski, que pela Comissão Cidadã de Inquérito ganhou uma carta de desconfiança. Tá bom? Então tá bom, fique com Deus e que o manto de Nossa Senhora proteja e abençoe todos a família brasileira, tá certo? E não esqueça, olha, hoje é dia 2 ainda, dia dos finados, né? Que Deus abençoe todos aqueles que estão, né, no seu plano. E está aqui a nossa chave Pix, jpnoticias@gmail.com. É com a sua doação que a gente mantém essa voz ativa na defesa, né, da liberdade, na defesa da democracia, na pacificação do Brasil e chegando à verdade. Um abraço e até a próxima.